Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal nesta noite de sábado, para a gente trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube. Compartilha, comenta, curte, tudo que você puder fazer que gera interação, né? Até o comentário ou dislike ajuda o canal a continuar sendo indicado e crescer, tá bom? Então, dá essa moral, dá essa força, vamos falar do Vasco. Antes, só falar aqui da live, né? A gente fez uma live ontem, agradecer a galera que chegou junto. E o Levenciano entrou na live. Quero trazer outras pessoas, eu marquei com o Frias para uma live na segunda-feira, nesse formato aí, parecendo aquelas lives de Instagram, né? Que eu mando o convite lá e a gente troca uma ideia bem bacana, bem legal, como foi a de ontem. Então o Sérgio Frias vai estar aqui na segunda-feira de noite, depois vou trazer talvez na terça o Marcelo Borges. Então eu tô vendo algumas pessoas para convidar para vir para a gente trocar uma ideia, bater um papo aqui nas lives agora, até começar o Campeonato Brasileiro pelo menos, para a gente ter algum tipo de conteúdo relevante, né? Porque ficar só falando das mesmas coisas é complicado. Então trazer, né, esse universo vascaíno, pessoas do universo vascaíno, para a gente bater um papo, trocar uma ideia, tá bom? Bom, o Vasco jogou hoje pela manhã, como eu falei, encarar o Maricá num jogo treino no CT Moacir Barbosa. E o que eu falei? Prestem atenção no esboço do time titular do Carille no amistoso, no jogo treino, que normalmente é a ideia dele para a estreia no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Vasco é dia 30 em São Januário, contra o Santos, tá? E eu falei do Santos, estava repercutindo o Neymar com as raparigas lá no sítio, parece que foi um sósia do Neymar, uma pegadinha que fizeram, enfim. Só para que eu lembrei aqui agora. Mas enfim, é o nosso adversário no dia 30 e o time que ele escalou hoje contra o Maricá tem algumas alterações que chamam a atenção, tá? Vamos lá. Léo Jardim, que ainda não assinou uma renovação de contrato, né? Estamos esperando para ver o que o Léo Jardim vai fazer, se ele vai fazer essa sacanagem mesmo de não assinar e sair de graça do Vasco, né? Tem o PH, o João Vitor e o Maurício Lemos. Lembra que eu falei? Maurício Lemos estava treinando e ia ter uma sequência agora como titular no time. Então ele já entrou como titular junto com o João Vitor e o cansado do Piton na lateral esquerda. É isso aí, cara, não tem jeito. É ele ou é o tal do Vitor Luiz? Olha que eu fiz aí a campanha, vamos dizer assim, aqui no canal, para o Vitor Luiz ter um contrato renovado e que fosse testado no lugar do Piton. Mas quando colocaram ele para jogar esse ano, essa temporada foi horroroso. Meu Deus do céu. Mas enfim, tá aí o Piton na lateral esquerda, aí no meio de campo. Hugo Moura, volta o Jair, sai o Paulinho, acho que ele tá fazendo esse revezamento, uma hora é o Paulinho, outra hora é o Jair, mas volta o Jair, agora faz a dupla com o Hugo Moura, Garré no lugar do Felipe Coutinho, né? O Nuno Moreira permanece no time titular, isso eu falei, chegou para ficar, esse aí deve ser titular. Ryan e Verratti, tá aí o time, o esboço do time titular do Carille para a estreia no Campeonato Brasileiro. Lembrar que ele saiu daquele esquema que o Vascaíno odeia, de jogar com 3 atacantes, e tá privilegiando o meio de campo. Tá? O Hugo Moura, Jair, Garré e Nuno Moreira, apesar do Garré, diz que o Garré foi testado como um camisa 10, né? Joga de meia mesmo. Ele e o Nuno são meias atacantes. E o Ryan Verratti eu quero ver quando voltar o Adson, né? O Adson já está treinando com o elenco. Se entra o Ryan ou se entra o Adson com o Verratti e o Ryan fica, como ele falou em algumas coletivas, que é o suplente, né, o reserva do Verratti, ou se ele vai fazer o esquema com 3 atacantes. Outro teste que ele fez foi com o Lloyd, né? Colocou o Lloyd na ponta direita também. Então tá aí no lugar do Ryan, né? O Vasco que venceu por 4-2 o tal do Maricá, com os gols do Ryan, do Esforza, do Paulinho e do Souza, jogadores que entraram depois, o Esforza, Paulinho e o Souza. Não entendo o Souza ainda, né? Não tá treinando separado. Souza, Alex Teixeira, um monte de jogador aí, gente, que não, ele falou que ia fazer um limpo aí, que estava atrapalhando, inclusive, o trabalho. Não entendo, esses jogadores ainda tá tendo oportunidade. Já mostrou que não vai dar para contar com esses jogadores, né?
Mas tá aí, então esse foi o jogo treino do Vasco com vitória, tomando 2 gols do Maricá. Mais uma vez, preocupação com o sistema defensivo, mesmo agora com o Maurício Lemo. Bom, o Vasco tá fazendo limpa, né, na base, né, dispensando jogadores aí de graça, emprestados, com valor que é ridículo, né? E o próximo, ou o que saiu, o último, na verdade, é o Lucas Eduardo, né? O meia Lucas Eduardo foi emprestado ao Cuiabá com opção de compra no valor de R$1,5 milhão em 50% do passe. Então você já teve o negociado o Leandrinho, lateral esquerdo, para ficar aí o Piton e o Vitor Luiz. Você tem quem foi o outro, cara? O JP parece estar indo pro Avaí, o Vitão, agora o Lucas Eduardo, o Barros, que foi pro América Mineiro, tinha ido para o Amazonas, depois Amazonas, e depois foi pro América Mineiro. Enfim, tá fazendo aí um queima de estoque na base, e o jornalista tá repercutindo muito, né? Os vascaínos estão revoltados com essa debandada. E o Nicola foi perguntar, o Jorge Nicola, aquele influencer / jornalista, foi perguntar a um dirigente do Vasco o que está acontecendo, por que esses jogadores estão saindo, e ele traz a explicação, diz que de um dirigente importante do Vasco da Gama. Eu vou deixar aí para você o Jorge Nicola. Sobre o Vasco ali nos últimos dias, nas redes sociais, muitos torcedores cruzmaltinos reclamando das saídas de atletas da base, em negociações muito baratas ou de graça. Saíram recentemente o volante Lucas Eduardo, o também volante Matheus Ferreira, além do zagueiro Vitão. Levei esse questionamento para um dirigente importante do Cruzmaltino. Sobre o Vitão, a resposta foi de que ele deixou o clube para jogar no Pouso Alegre, pequenino clube de Minas Gerais. Zagueiro nascido em 2004, que não tinha uma perspectiva de ser utilizado pelo time principal, até porque ele já estava abaixo do Lincoln, que é 2005, e também do Luiz Gustavo, que é 2006. Então, uma liberação tranquila, sem grandes traumas. Sobre o Lucas Eduardo, também nascido em 2004. Ele vai jogar no Cuiabá por empréstimo com opção de compra de R$1,5 milhão por 50%. O Vasco lembra que ele só fez um jogo pelo profissional em 2023, 2 partidas em 2024 e um jogo em 2025. Sempre em times alternativos e entrando no decorrer das partidas. E aí vale a lembrança de que ele é volante e concorre com Tietê, Hugo Moura, Paulinho, Jair, Matheus Carvalho e Esforça, situação bem parecida ao do Matheus Ferreira, que foi reforçar o sub-20 do São Paulo, liberado de graça com opção de compra de R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui mais um corte daqueles da Vasco TV lá, com uma entrevista com o VP jurídico do Vasco, o Felipe Carregal. E aí ele foi perguntado dessa vez sobre a possibilidade da 777 atrapalhar esse processo de recuperação judicial do Vasco. Ele foi enfático dizendo isso não faz nenhum sentido, né? Como que a 777 vai influenciar no processo de recuperação judicial do Vasco se ela foi quem ajudou a quebrar o Vasco? Então vou deixar aí o Felipe Carregal falando sobre a 777, dizendo que está quebrada, não tem condição de gerir o Vasco, né? Já dando uma ideia de que a liminar não vai cair no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vai ter, estão esperando os 5 dias, né, a apresentação dos representantes da 777, ele volta a falar nesse assunto, nem representantes eles têm assinando as procurações, então é um caos, né? A empresa que está totalmente largada às traças. Eu vou deixar aí, acho que só algumas movimentações que eu acho que daqui do Brasil, de escritórios com pessoas daqui do Brasil que são ligadas a 777 Carioca. Mais uma vez, eu acho que essas pessoas é que estão movimentando aí para tentar alguma coisa no Vasco, né? Mas vou deixar aí o Felipe Carregal desejando para você uma noite abençoada. Curte, se inscreve no canal, né? Fique com Deus e saudações vascaínas. Na decisão que concedeu o pedido de recuperação judicial do Vasco, foi apontado que a 777 vive uma crise no mundo e essa instabilidade pode influenciar de forma temerária na recuperação. Vanessa, essa decisão ela é emblemática porque ela hoje, em 2025, ela reafirma que a situação da 777 não mudou. Na verdade, ela piorou de maio de 24 para fevereiro de 25. Então essa decisão ela é muito clara e ela diz expressamente
que hoje a 777 não tem capacidade nenhuma de gerir a Vasco SAF. Seja capacidade financeira, seja capacidade de gestão. Porque, veja, a gente não sabe nem quem toma decisões pela 777. A gente não sabe nem quem assina uma simples procuração pela 777. Então, como é que uma empresa, numa situação complexa, teria, de alguma forma, como influenciar numa recuperação judicial? Assim, não faz nem sentido. A parte que... E a decisão também ela é muito firme nesse sentido. Ela diz expressamente que a 777 contribuiu para a situação hoje que a Vasco SAF se encontra. Então, como que eu vou dar para uma parte que é parte relevante, né, dessa crise, como é que eu vou deixar ela, de alguma forma, influenciar na reestruturação da empresa que ela ajudou a quebrar? Então, assim, não tem lógica nisso. Então, nesse ponto, a decisão ela é brilhante. Ela é brilhante porque ela reforça com base em prova. Tá? Isso tem que ficar claro. Não é só com base no que eu estou alegando. É com base em toda a documentação apresentada nos autos. Tá? Então, essa decisão ela é emblemática por isso. Porque passados meses, quase um ano, a situação da 777 é pior. E você, torcedor?